Terça-feira à tarde. Estava em casa, respondendo mensagens, quando o celular tocou. Era Roberto Fonseca, diretor pedagógico do Colégio Excelência. 143 escolas, 230 mil alunos, 28 milhões de reais em contrato anual. O nosso maior cliente. Tinha acabado de saber que eu havia sido demitida. Daniela, vou ser muito franco. A gente não renova contrato com o EduTech por causa da marca. A gente renova porque confia em você. Porque sabemos que você pessoalmente garante que os produtos funcionam de verdade em sala de aula. Você é a alma educacional daquela empresa. Se você saiu, não vejo mais razão para continuarmos lá. 5 dias antes, numa reunião de diretoria com 6 pessoas presentes, o CEO, que havia chegado há 7 meses vindo do mercado financeiro, me olhou e disse textualmente que eu era descartável, que qualquer desenvolvedor faria meu trabalho, que eu não entendia nada de estratégia de negócios e deveria ficar no meu lugar. No dia seguinte, o RH me chamou. Demissão sem justa causa. O que aquele CEO não calculou é que eu havia construído 87% da receita daquela empresa e que os clientes que pagavam por essa receita não tinham contrato com a EduTech, tinham relacionamento comigo. Curioso como no ambiente corporativo, muita gente observa tudo em silêncio, mas poucos se posicionam quando importa. Aqui acontece algo parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Assim como nas empresas de tecnologia, onde quem constrói o produto real costuma ser tratado como custo técnico, até o dia em que o maior cliente liga para o celular pessoal dela, cada interação aqui é o que faz essas histórias chegarem a quem precisa ouvir. Verifica se já está inscrita, deixa o like e escreve alguma coisa nos comentários. Pode ser só um olá ou o que você já espera dessa história. 12 dias depois de ser chamada de descartável, o conselho me ofereceu a cadeira de CEO. Terça-feira à tarde, estava em casa respondendo mensagens, quando o celular tocou com um número desconhecido. Era Roberto Fonseca, diretor pedagógico do Colégio Excelência. Nossa maior rede cliente, 143 escolas, 230 mil alunos, contrato de 28 milhões de reais anuais. Tinha acabado de saber que eu havia saído da EduTech. Perguntou se era verdade. Confirmei. Ele fez pausa e disse com a voz direta de quem não tem tempo para diploma corporativo. Daniela, vou ser muito franco. A gente renova contrato com a EduTech todo ano não por causa da marca ou porque produtos são tecnicamente superiores a concorrentes. A gente renova porque confia em você, porque sabemos que você pessoalmente garante que produtos funcionam de verdade em sala de aula, que quando tem problema você resolve, que quando a gente dá feedback você realmente ouve e melhora produto. Você é a alma educacional daquela empresa. Se você saiu, sinceramente não vejo mais razão para continuarmos lá. Tentei ser diplomática, disse que a equipe que ficou era excelente, que os produtos não mudariam da noite para o dia. Roberto respondeu firmemente. Daniela, eu conheço essa empresa há 6 anos. Sei perfeitamente que você era a única barreira entre produtos educacionalmente sólidos e virar mais uma edtech genérica focada apenas em vender. Com você fora e com esse CEO novo vindo de mercado financeiro que claramente não entende nada de educação, a trajetória está óbvia. A gente não vai renovar para 2025. Desliguei. 28 milhões de receita anual, evaporados. E aquilo havia acontecido há menos de uma semana de uma reunião onde Henrique Azevedo me havia olhado nos olhos, na frente de 6 outras pessoas, e dito que eu era descartável. Para entender o que aquela ligação do Roberto significava e por que a sequência de eventos que aconteceu nas semanas seguintes era absolutamente inevitável, você precisa entender o que eram 16 anos de diretora de inovação da EduTech Soluções Educacionais e o que era aquela empresa antes de um CEO com um MBA americano e 0 dia de experiência em educação decidir que entendia mais sobre o negócio do que a pessoa que havia construído 87% da receita dele. Entrei em 2008 com 27 anos, recém-saída de mestrado em Ciência da Computação com especialização em interfaces educacionais, como 10ª funcionária de startup minúscula fundada por 3 professores universitários. Em 2010, propus criar plataforma de ensino adaptativo, tecnologia que existia em pesquisas acadêmicas, mas praticamente não existia em produtos comerciais acessíveis para escolas brasileiras. Os sócios me deram 6 meses e uma equipe de 3 desenvolvedores. Trabalhei 16 horas por dia. Construímos do zero o EduAdapta. Lançamos em 5 escolas piloto. E o resultado foi espetacular.
Alunos melhoravam desempenho em média 23%. Professores conseguiam identificar exatamente onde cada aluno travava. Pais viam filhos entendendo conceitos que antes odiavam. Em 2012, o EduAdapta virou produto oficial. Em 2015, era responsável por 60% da receita da EduTech. Repetiu o modelo ao longo dos anos. EduLê, em 2014, plataforma de alfabetização que usava gamificação inteligente, tornando-se referência nacional. EduCiência, em 2017, laboratório virtual que permitia dissecar corpo humano em 3D, viajar dentro de célula, observar reações químicas perigosas em ambiente seguro. Em 2024, esses 3 produtos juntos representavam 87% de receita recorrente anual de 120 milhões, atendiam 800 escolas, impactavam mais de 900 mil alunos. Eu liderava a equipe de 63 pessoas, entre desenvolvedores, designers e pedagogos. E tinha construído com cada escola cliente o tipo de relacionamento que não aparece em planilha de metrics. Relacionamento baseado em confiança de que quando eu dizia que produto funcionava para a educação, funcionava de verdade. Henrique Azevedo havia chegado como CEO em março de 2024, trazido pelo fundo de investimento que havia aportado 40 milhões, com a ambição de preparar a empresa para IPO em 24 meses, multiplicando o valuation por 5. 48 anos, MBA por escola americana, 20 anos no mercado financeiro, incluindo banco de investimento e fintech. Currículo impressionante de 3 processos de IPO bem-sucedidos. 0 dia em educação ou tecnologia educacional. Na primeira reunião de diretoria, apresentou meta de triplicar receita para 360 milhões em 2 anos, através de expansão geográfica agressiva para a América Latina, desenvolvimento rápido de novos produtos para capturar adjacências de mercado e aquisição de concorrentes menores. Levantei a mão cautelosamente e disse que triplicar receita em 2 anos era crescimento de 150% ao ano, que nossos produtos exigiam implementação cuidadosa em escolas, treinamento profundo de professores, suporte técnico-pedagógico constante, que não era software que você vendia e esquecia. Henrique me olhou com a expressão de quem acha a pergunta irrelevante e disse que qualidade não podia ser desculpa para crescimento lento, que empresas de tecnologia bem-sucedidas escalavam rápido sacrificando um pouco de qualidade no curto prazo e corrigiam conforme cresciam. Tentei explicar que educação não era e-commerce, onde você lançava produto meio quebrado e corrigia depois. Estávamos lidando com aprendizagem de crianças. Henrique me cortou, dizendo que decisões estratégicas de crescimento eram responsabilidade da diretoria executiva, não de diretoria de produto, e que meu trabalho era desenvolver produtos que suportassem crescimento, não questionar se deveríamos crescer. Nos meses seguintes, Henrique implementou mudanças que eu acompanhava com a preocupação crescente de quem sabe que algo importante está sendo quebrado, mas não consegue convencer quem está quebrando. Contratou o VP de vendas vindo de SaaS empresarial, que montou equipe comercial de 40 pessoas, focada em caçar grandes contratos rapidamente. Aprovou orçamento para desenvolvimento simultâneo de 5 novos produtos, contra minha recomendação de focar em melhorar os existentes. Pressionou minha equipe para entregar mais rápido, cortar frescura com testes pedagógicos demorados, lançar funcionalidades mesmo que não estivessem perfeitas. Quando mostrei dados mostrando que taxa de cancelamento de clientes tinha subido de 3% para 12%, porque qualidade de suporte tinha caído com crescimento mal planejado, ele disse que churn de 12% ainda era aceitável, se estávamos adquirindo clientes novos mais rápido. A situação explodiu em setembro, quando convocou reunião extraordinária de diretoria para aprovar a aquisição de concorrente. Empresa classe tech, com receita de 80 milhões, mas produtos tecnicamente inferiores e reputação questionável por práticas comerciais agressivas. Preço: 110 milhões de reais, exigindo nova rodada de investimento com diluição significativa dos fundadores originais. Quando abriu para discussão, levantei preocupações. Classe tech tinha cultura incompatível com a nossa. Produtos ruins que levariam anos de trabalho de engenharia para integrar. Clientes com perfil diferente e expectativas diferentes, e o preço parecia absurdamente inflacionado, considerando problemas estruturais que eu conhecia da classe tech.
Concluí dizendo que a aquisição parecia motivada apenas por atingir número de receita arbitrário para impressionar investidores do IPO, não por fazer sentido estratégico real para negócio educacional de longo prazo. Henrique ficou vermelho. Olhou para mim com raiva que não disfarçou e disse, na frente do CFO, do VP de vendas, do VP de operações, da gerente de RH e de 2 conselheiros: Daniela, francamente, você precisa entender seu lugar nessa empresa. Você é uma funcionária técnica, muito boa no que faz, desenvolvimento de produto, mas apenas isso. Você não entende nada de estratégia de negócios, não entende finanças, não entende mercado de capitais, não entende o que é necessário para transformar empresa pequena em empresa grande. Você é descartável. Podemos contratar 10 desenvolvedores bons por aí. O que não podemos é ter funcionária questionando decisões estratégicas que estão completamente além da sua capacidade de compreensão. Sugiro fortemente que fique no seu lugar desenvolvendo o produto e deixe decisões de negócios para quem entende de negócios. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Todos os outros diretores olharam para baixo, constrangidos. Eu estava tremendo de raiva e humilhação. Levantei, peguei meu notebook e disse apenas: entendido. Vou reconsiderar minha posição nessa empresa. Saí da reunião. No dia seguinte, sexta-feira 13 de setembro de 2024, fui chamada no RH. Demissão sem justa causa, justificativa oficial, desalinhamento estratégico com nova fase de crescimento da companhia. Nem Henrique teve coragem de me demitir pessoalmente. Mandou o RH fazer o trabalho sujo. Assinei os papéis, esvaziei a sala onde trabalhei por 16 anos e saí da EduTech, que tinha ajudado a construir do zero com um sentimento de traição profunda. Não traição por me demitirem, mas traição ao propósito educacional que sempre guiou aquela empresa e que eu havia visto sendo destruído metodicamente em 7 meses por alguém que nunca havia entendido o que estava destruindo. Segunda-feira seguinte, acordei decidida a seguir em frente. Atualizei o LinkedIn mencionando que estava disponível para novas oportunidades em tecnologia educacional. Em 24 horas, 8 mensagens. Headhunters, fundadores de edtechs, escolas querendo consultoria e um investidor de venture capital especializado em educação. Era a confirmação de que o mercado entendia meu valor, mesmo que o CEO que havia me demitido não entendesse. Foi então que Roberto Fonseca ligou. 2 dias depois da ligação do Roberto, quinta-feira, recebi a ligação de Marta, uma das conselheiras que estava presente na reunião onde Henrique me havia humilhado. Marta era executiva de educação aposentada, tinha sido reitora de universidade renomada e estava no conselho desde 2019, representando interesses dos fundadores originais. Marcamos café no final da tarde. Quando nos encontramos, foi direta. Depois que eu havia saído, 3 gerentes sêniores da minha equipe haviam pedido demissão, dizendo que não queriam trabalhar em empresa que tratava profissionais dedicados daquela forma. 2 clientes médios já tinham cancelado contratos, citando explicitamente minha saída. E naquela manhã havia chegado carta formal do Roberto, comunicando que o Colégio Excelência não renovaria para 2025. 28 milhões de receita evaporando. Henrique estava em pânico, investidores furiosos, e conselho havia convocado reunião emergencial para o dia seguinte. Marta fez pausa e disse algo que eu não esperava. O conselho ia destituir Henrique. 7 meses de gestão haviam destruído mais valor do que criado. Taxa de cancelamento triplicada, funcionários-chave saindo, maior cliente cancelando, produtos novos que havia forçado o desenvolvimento com problemas graves e a aquisição da classe tech sendo bloqueada por due diligence, mostrando que a empresa estava muito pior financeiramente do que ele havia apresentado. Desastre completo. E então disse, o conselho queria me oferecer a posição de CEO. Fiquei em silêncio processando. Disse que nunca havia sido CEO, que não tinha experiência em gestão financeira, relações com investidores, toda a parte executiva. Marta olhou firmemente para mim. Eu havia construído 87% da receita daquela empresa. Conhecia os clientes melhor que qualquer um. Entendia a educação profundamente. Tinha credibilidade com equipe e com escolas e com educadores. E, principalmente, tinha julgamento sólido sobre o que era bom para a empresa de longo prazo versus o que parecia bom apenas em planilha financeira. A proposta do conselho era CEO com salário de 120 mil mensais, mais que 3 vezes meu salário anterior. Participação acionária de 3% da empresa através de stock options com vesting de 4 anos
e autonomia total para conduzir empresa de volta aos fundamentos educacionais que a tinham tornado bem-sucedida. Pedi 48 horas para pensar. Passei 2 dias conversando com meu marido, com mentores, fazendo listas de prós e contras. O medo de falhar era real. Nunca havia sido CEO e a responsabilidade seria enorme. Mas a vontade de salvar a empresa que havia ajudado a construir, e principalmente de provar que Henrique estava completamente errado sobre minha suposta descartabilidade, era mais forte do que o medo. Na segunda-feira de manhã, liguei para Marta. Aceitava, com 2 condições. Primeira, Henrique saía completamente, sem ficar em conselho, sem ficar como consultor, sem interferir de forma nenhuma. Segunda, a primeira coisa que eu faria seria ligar para Roberto Fonseca e tentar reverter cancelamento do Colégio Excelência. E se não conseguisse, eles precisavam estar preparados para período difícil de recuperação. Marta garantiu ambas as condições aceitas. Assumi como CEO da EduTech no dia 25 de setembro de 2024, exatamente 12 dias depois de ser demitida como funcionária descartável. A primeira coisa que fiz foi ligar para Roberto. Havia assumido como CEO naquele dia. Sabia que declaração formal de não renovação já havia sido enviada, mas queria pedir pessoalmente uma chance. 6 meses para provar que a empresa voltou ao rumo certo. Se em março de 2025 ele ainda achasse que deviam sair, eu mesma ajudaria na transição para outra plataforma sem cobrar nenhuma penalidade contratual. Roberto ficou em silêncio pensando. Depois disse que confiava em mim e que suspendia a decisão de cancelamento por 6 meses, mas queria ver mudanças reais. Qualidade de suporte voltando, desenvolvimento de produtos voltando a ouvir educadores, cultura da empresa voltando a priorizar educação sobre métricas financeiras. Nos 6 meses seguintes, implementei mudanças profundas. Cancelei 3 dos 5 novos produtos que Henrique havia forçado. Eram produtos ruins conceitualmente que nunca iam funcionar bem. Concentrei recursos em melhorar os produtos principais que clientes realmente amavam. Desmontei a equipe gigante de vendas agressivas e voltei ao modelo de vendas consultivas, onde entendíamos necessidade de cada escola antes de vender. Reconstruí a equipe de suporte técnico-pedagógico, que havia sido dizimada por cortes de custo. Cancelei negociações de aquisição da Classe Tech e de expansão para a América Latina. Reconheci honestamente que não tínhamos capacidade de executar bem. E, principalmente, restabeleci a cultura de que éramos empresa de educação que usava tecnologia, não empresa de tecnologia que vendia para a educação. Receita caiu no curto prazo. Fechamos 2024 com 110 milhões, ao invés dos 120 do ano anterior. Investidores ficaram nervosos. Expliquei em reunião de conselho. Preferia empresa menor e saudável que crescia sustentavelmente do que empresa grande que crescia rápido, mas estava podre por dentro. Em março de 2025, Roberto Fonseca me ligou. Daniela, vimos as mudanças. Qualidade voltou, suporte voltou. Sente-se que a empresa se importa com educação de novo. Vamos renovar, e inclusive aumentar para 32 milhões, porque queremos expandir o uso do EduCiência para mais séries. 28 milhões garantidos e aumentados para 32. Outros clientes que tinham cancelado voltaram atrás. Taxa de renovação subiu de 88%, onde havia caído sob Henrique, para 94%. Hoje, 18 meses depois de assumir como CEO, a EduTech fechou 2025 com receita de 140 milhões, crescimento de 27% sobre o melhor ano anterior. Crescimento saudável baseado em clientes satisfeitos recomendando para outras escolas. 960 escolas clientes, 1.100.000 alunos impactados. Henrique nunca mais conseguiu posição de CEO. Reputação manchada pela história de como quase afundou a empresa em 7 meses. A irônia de ter chamado a pessoa que construiu 87% da receita de funcionária descartável e uma semana depois ser ele próprio descartado, não passou despercebida no mercado. A vingança mais doce não foi ele ser demitido, foi eu ter sucesso exatamente fazendo o oposto de tudo que ele defendia, crescendo devagar ao invés de rápido, priorizando qualidade sobre métricas, ouvindo educadores ao invés de ignorá-los, construindo relacionamentos ao invés de perseguir números vazios. Descartável era ele. Eu era, e sempre fui, essencial. Se você já foi chamada de descartável por alguém que dependia do que você havia construído para existir, esse canal existe para você.
Inscreva-se para não perder nenhum relato. E se você conhece alguém que já teve 16 anos de trabalho chamados de irrelevantes, por quem nunca havia construído nada parecido, compartilhe essa história com essa pessoa. O que você acha? Comenta aqui embaixo e me diz se eu tomei a decisão certa, ou se você teria feito diferente.